E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E está na lição 33 do livro Vinha de Luz. Vê, pois. A ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade visando extrair vantagens à ambição? Não basta um engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a letra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se dispõem a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. A doutrina espírita, ela passa para a gente a ideia de que para a gente chegar à evolução, a gente vai ter duas asinhas. A primeira é a asa da inteligência, a segunda a asa da moralidade. Então, para poder estudar esse tema, eu sempre gosto de pegar o livro dos Espíritos, quando vai falar da lei de trabalho, na sua terceira parte, lá nas leis morais, e que eles falam o seguinte: eles dão a ideia de que o espírito, quando está desencarnado, ele consegue ficar numa zona de conforto muito mais do que a gente. Porque aqui, quando a gente vem para cá, para a matéria, a gente sente fome, sente sono, sente sede, sente frio, sente calor, e esses instintos que a gente tem nos ajudam a saciar, combater esses fenômenos aí. Então o que acontece? No primeiro momento, a gente vai usar a nossa inteligência. Eu estou com fome, eu tenho que comer. Só que a minha inteligência, no primeiro momento, ela está totalmente desprovida de moral. Então eu tenho que comer e vou dar o meu jeito de comer, independente se eu estou prejudicando alguém, independente de saber, às vezes, se aquela comida vai fazer bem a mim ou não. Então a gente consegue, né? A gente não consegue, aliás, imaginar quantas vezes a gente deve ter desencarnado se alimentando de coisas que não devia, de coisas que na verdade eram venenosas, até ir passando para as gerações futuras. Não pode comer essa planta, não pode comer aquilo, não pode comer isso, né? A gente estava desenvolvendo a nossa inteligência, deixar catalogado para as gerações futuras. E chega um momento em que começa a vir sofrimento decorrente do prejuízo que a gente está causando às outras pessoas, principalmente. Quando esse prejuízo começa a chegar, esse sofrimento, né, a conta vem, porque é lei de ação e reação, aí o que acontece? Aí a gente começa a desenvolver a moralidade, a gente começa a pensar assim: por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque, na verdade, quando eu quis me alimentar, eu não percebi que eu estava tomando do outro e deixei o outro morrer de fome. Então começa a vir esse sentido de moralidade, e a moralidade, vamos colocar aqui, o que é moral? É a atitude de bem proceder, principalmente com relação ao próximo, principalmente numa vida coletiva, numa vida de sociedade. O Emmanuel vem falar para a gente, nesse texto, que ele fala: vê, pois, porque Jesus usava aquele jargão dele, né, que tem gente que olhar com os olhos de ver, ouvir com o ouvido de ouvir. Tem gente que me vê e não me enxerga, e tem gente que escuta, mas não entende nada, né? Então ele fala aqui pra gente, ó: a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual.
Ele coloca duas coisas que parecem que são sinônimos, mas na verdade são muito diferentes uma da outra. A ciência fria, nua, crua, e a sabedoria, quando você mastigou aquela ciência. A inteligência normal, a gente é conhecimento, que é você conhecer, né? É igual a diferença de ler e estudar. Às vezes você lê um livro, estudou o livro, não, você vai fazer perguntas sobre o livro e passou despercebido um monte de coisa, né? E também existe intelectualidade e luz espiritual. A luz espiritual, ela se acende realmente com a intelectualidade, mas ela vai ser completa mesmo quando desenvolver a moralidade. O que eu estou querendo dizer é que entre espíritos que ainda estão na fase de ignorantes, lá nos primeiros degraus da escala, um mais inteligente do que o outro tem mais luz do que o outro, porque a asa da inteligência desenvolveu. Mas enquanto a asa da moralidade também não desenvolver, ele não vai conseguir alcançar, né, essa verdadeira luz espiritual que está falando aqui pra gente. Então o que ele vem falar pra gente? Em todos os lugares há industriosos, entendidos, conhecedores, psicólogos, mas não passa de oportunistas muitas vezes. Foi o que a gente fez com a nossa faculdade de intelectual durante esse tempo. Escrevem livros abomináveis, envenenando corações, ou então às vezes usam até a própria caridade para vantagem, para as ambições dele, né? E ambição pode ser ambição de qualquer natureza. A gente pensa às vezes em ambição só financeira, mas não, ele quer prestígio, ele quer conseguir cargos públicos, né? E utiliza da caridade. Então ele fala que não bastam o engenho e a habilidade, não satisfaz a simples visão psicológica, é preciso luz divina. Aliás, existe um estudo muito interessante na doutrina espírita, quando trata daquelas pessoas que trazem as deficiências mentais, que na época de Kardec era chamada de idiotia, e que hoje a gente chama com muito mais prudência de portadores de necessidades especiais. É legal usar esse termo, por quê? Porque a gente descobre com a prática que ali tem um espírito, às vezes muito mais inteligente do que a gente, mas que está se utilizando de um instrumento que está defeituoso, que é o corpo dele que está defeituoso, assim como um excelente músico pega um instrumento desafinado e não consegue tocar muito, se comunicar muito através do instrumento desafinado. Então, ele está ali, aí de repente você vai evocar de alguma maneira, vai tentar conversar com o espírito, e o espírito vai dizer para a gente, eu sei muito bem porque eu estou ali. E a grande maioria das vezes ele fala que ele fez mau uso da sua inteligência e que por conta disso, a deficiência que ele está trazendo mental está sendo até uma maneira de proteger das perseguições daqueles que foram suas vítimas do passado. E também do que eles provocaram de lesões perispirituais nele mesmo, né? Lesões no corpo espiritual dele por conta das atitudes equivocadas dele. Então vem mostrar pra gente que não basta somente a inteligência, tem que vir a moralidade junto. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Então a gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus, nada disso. A voz de Jesus é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, a gente estava mergulhado ainda na lei do olho por olho, dente por dente, que interpretaram tudo equivocado até de Moisés. Quando Moisés trouxe a lei do olho por olho, dente por dente, não era nada daquilo que eles interpretaram depois, né? Então ele fala que a sagacidade não chega a ser elevação. Poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. O que é ação construtiva com a luz divina? Ação voltada para a nossa coletividade. Então raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Então vamos começar a olhar assim, eu estou usando a minha inteligência para quê? Isso em todos os pontos. Tem gente que vai falar assim, não, eu estou usando a minha inteligência para cuidar da minha família. Tá? Cuidar da nossa família é a obrigação comum de todas as pessoas. Nós nascemos em família, todo mundo tem a obrigação de dar atenção ao seu filho no momento que ele precisa, até que ele consiga ter pernas, né, e autonomia para poder estar seguindo no mundo. Nós temos a obrigação de criar os nossos filhos, sim, sabendo que eles são empréstimos de Deus. E que eles têm que estar preparados para o dia que eu for embora eles saberem andar sozinhos, que a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar, né? A gente tem que preparar dessa maneira. Agora, a gente tem que ir além disso. A gente tem que estar usando a nossa inteligência para alguma coisa de bom, para fazer a diferença de alguma maneira. Então fica aí a reflexão para cada um,
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.